Senador Paulo Paim, que alegria tê-lo aqui. Tudo bem? Satisfação nossa, Mauro Lopes, voltar aqui no 247 e peço desculpa já a toda a direção dessa importante TV democrática, que eu estava escalado um outro dia e foi no dia da vacina. Eu não podia perder o dia, e como o celular lá onde eu estava era muito fraco, não pegava, eu estava na fila, num bairro aqui de Brasília, e não consegui entrar. Então, justifiquei, eu entrei na fila às 9 e saí à 1h30, mas cumpri a minha obrigação direitinho na fila, de acordo com a minha idade, né, para receber a vacina. Então, aceite minhas desculpas por não ter participado aquele dia. Não por nada, eu, inclusive, expliquei aqui no dia, falei com a Melissa, sua assessora, por sinal, muito delicada, e a gente tem tido uma relação ótima aí, muito ativa. Mas me comprometi a voltar no dia que vocês mandassem. Pronto, foi ótimo. Aqui estou eu. Deu certíssimo. Eu queria até antes, mas foi ótimo. Nós estamos celebrando hoje a aprovação desse projeto de lei seu, que é, realmente, como eu disse, talvez depois do auxílio emergencial, seja o projeto mais relevante, talvez não, com certeza é o projeto mais relevante aprovado em termos da pandemia. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Primeiro, queria uma apreciação sua para o momento político do país, começando pela CPI da pandemia, e começando, no caso da CPI da pandemia, antes até de uma avaliação sobre a CPI, história é essa do Pazuello alegar que teve contato com pessoas que talvez tenham tido Covid para não ir na pandemia? Que história é essa? Para não ir na CPI? Olha, eu fiquei sabendo por você aqui na abertura do programa e lamento, né? Então, veja, nós tivemos 4 ministros na área da saúde em plena pandemia, que eu não me lembro de nenhum país do mundo que aconteceu isso, uma pandemia como essa, onde 410 mil pessoas morreram até o momento aqui no Brasil, e nós no 4º ministro. Mas aqui, vamos falar da CPI. Mas mesmo na CPI, ele não é o primeiro a ser chamado. Olha que hoje foi convocado e está lá o ministro Luiz Henrique Mandetta. E também vai estar o Nelson Taide em seguida. São 2. Ele é o 3º da fila, para que ele se preparasse melhor, que quando ele foi no Senado, ele foi muito mal. A equipe toda dele reconhece, ele reconhece, quando ele esteve lá no plenário do Senado, infelizmente, eu diria, que eu queria que ele conseguisse explicar, né? Infelizmente, ele não conseguiu explicar nada. Consequentemente, agora estava previsto a vinda dele, e a gente é surpreso com esse pedido de não poder ir, porque ele poderia ter se aproximado de pessoas que poderiam ter o Covid, e por isso, olha, uma desculpa, infelizmente, esfarrapada, que não corresponde uma resposta de um ministro para o Senado da República do seu país. E como a gente fala sempre, por que tanto receio? De lá falar e responder às perguntas que porventura vierem sobre a questão da CPI. A CPI é justa, eu fui um dos primeiros a assinar, junto com o Randolfo, logo em seguida que ele ligava pessoalmente, viu, para cada senador pedindo apoio. E eu não vacilei em nenhum momento, assinei, porque é uma CPI que envolve a morte de milhares de pessoas no Brasil e milhões no mundo, dá para dizer isso, infelizmente. É uma pandemia que não termina agora, todos sabem, isso vai longe ainda. Então, nós temos que, de uma vez por todas, dar um basta nisso. Como está, não dá. Que dele a vacina. Eu não pedi, não comprei. Usa máscara, o álcool gel e distância. Eu também não defendo isso. Estou falando no governo, né? Bom, e material para intubação. Pessoas acordando entubada e morriam sufocada, por exemplo, né? Aí todos os remédios, insumos necessários, agora essa bagunça da segunda dose. A segunda dose... Primeiro, até uma semana passada, 19 estados já não tinham para dar, e aquelas broncas na fila legítimas da população. Olha, eu fiz a primeira, mandaram eu vir aqui para fazer a segunda, a minha data limite é essa, como é que eu faço agora? Agora ainda tem 9 estados ainda que estão em dificuldade com a segunda vacina. Bom, houve desvio de conduta, seja de quem for. A CPI só vai investigar. É comissão parlamentar de inquérito. Ora, se a maioria dos senadores que estão lá tem uma posição crítica, e é verdade, né? Dos 11, no mínimo 7 tem uma posição muito crítica à conduta do governo em matéria de acompanhamento, enfim, de oxigênio, faltando oxigênio nos estados, bom, vão se fazer as perguntas e cada um vai responder, culpado, culpado, inocente, inocente,
e a CPI toca o seu trabalho. Eu acho que a CPI vai dar um resultado, para mim, muito positivo para o povo brasileiro. Não estou te falando, não, em situação nem em oposição. A CPI vai mostrar o que aconteceu e por que nós somos o epicentro do mundo, só perdemos hoje para a Índia. E, infelizmente, eu não queria que nós estivéssemos em último lugar nessa fila, mas somos o segundo no mundo onde tem mais casos de morte e contaminação. Várias manifestações em relação à sua presença aqui, como essa da Amélia Astarita. Esse me representa, senador Paulo Paim, sempre tem meu voto. Já dá para identificar pelas manifestações aqui que a maioria delas de gente lá do Rio Grande do Sul. O senhor está no Rio Grande do Sul ou está em Brasília? Não, eu estou confinado aqui em Brasília porque fez a segunda dose aqui e eu preciso ficar mais 30 dias. Mas depois de 30 dias eu vou para o estado e vou trabalhar virtualmente de lá até que seja convocado as reuniões no Congresso, né, para deliberar no plenário e nas comissões de forma presencial. Mas não tenho parado. É live, é reunião, é debate, todo dia. Eu começo às 6 horas da manhã, vou dormir 9, 10 da noite, mas não estou chorando, não. Estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer mesmo. Claro. E no momento de guerra, a gente não tem que ter hora, mas é sábado, não importa que é sábado. Quando há contatos e diálogo para debater esse tema e avançar, tudo bem, eu procuro descansar no domingo, mas se não der, que também não deu. Nós temos um estado de guerra. É isso que muitos não entendem. Olha, 410 mil pessoas mortas, nossa gente chorando, lamentando, enfim, o Brasil está sangrando, né? E os homens que foram eleitos para se apresentar, para defender as causas humanitárias, têm que estar no campo de batalha. O campo de batalha está sempre presente quando for chamado. Deixa eu lhe dizer, é isso, é guerra. É uma guerra que a gente está enfrentando. Só que a gente não tem general. 2,5 bilhões no mundo de pessoas não receberam a primeira dose. Por isso que esse debate é um debate, claro, nacional, mas planetário. Como alguém já disse, foi especialista, se um país não estiver vacinando, todo o planeta está em perigo. Não, e o fato acho que a sua imagem é muito forte, relevante. Nós estamos numa guerra para a qual não tem general no governo. Né? O general para essa guerra não tem. Sem comando. Não tem, sem comando. Sem comando. Por sinal, é de indignar essa história do Pazuello, porque ele sapateou na cara do país em Manaus, onde eles destruíram o estado do Amazonas. Ele sapateou na cara do país, desfilando sem máscara no shopping center, e vem dizendo à CPI que teve contato com pessoas supostamente com Covid para não ir na CPI. Realmente é muito escandaloso, muito escandaloso. É uma desculpa, como a gente falou, eu vi também aqui na tela, uma desculpa esfarrapada de quem não quer responder pelos seus atos. Vai ter que responder. A vida é assim. Vai ter que responder pelos atos. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, e que diz o seguinte: o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. O que fizeram num passado presente, que está aí as 400 mil mortes, agora eles vão ter que explicar. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Então, cada um seja responsável pelos seus atos, que vai ter que responder. É isso aí. Senador Paulo Paim, quando é que o senhor chegou como senador em Brasília? É seu terceiro mandato, né? Desde quando? Na verdade, eu tenho 4 de federal, viu? Eu cheguei na Constituinte, né, junto com 4 de federal. Eu saí do movimento sindical direto para ser deputado federal constituinte, por decisão de um congresso no Rio Grande do Sul. Eu nunca seria parlamentar, era um peão operário, ganhava lá 2, 3 salários mínimos, mas fui eleito presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas, e em seguida ali veio o processo constituinte. Eu já tinha passado a ser presidente da Central Estadual do Rio Grande do Sul, em seguida foi criado a CUT, eu fui secretário-geral, e já fui indicado para ser deputado federal constituinte, e nos elegemos eu e o Olívio, grande parceiro, fizemos uma campanha junto, muito bonita, né? E os dois fomos para o Congresso, e aí chegamos lá, me encontrei, claro, já conhecia, já tínhamos falado muito,
com o Lula e o Olívio e grandes nomes da vida, Florestan Fernandes, jamais esqueço, verdadeiras aulas recebia lá de um grande Florestan Fernandes, um homem que faz falta para o mundo, eu diria, pela sua visão humanitária, comprometida. Tem uma frase que ele fez pelo nosso trabalho no Congresso, mas nessa área mesmo do combate aos preconceitos, direitos humanos, que eu guardo até hoje num quadro que eu tenho no meu escritório no Rio Grande do Sul. Eu ainda vou mandar uma cópia para o filho dele, porque é linda a frase que ele fez na véspera da nossa campanha para ser deputado federal. História, desde 86. E olha, eu me lembro, era menino, tinha 26 anos de idade, mas em 1986, por sinal, estava indo cobrir o Congresso Constituinte. A gente se cruzou ali pelo Congresso Constituinte. Com certeza. Não me lembrava, mas agora começa a puxar pela memória. Você grandes homens da Constituinte, grandes homens e mulheres. Na esteira da liderança de uma grande greve de metalúrgicos que teve em Canoas, ali na virada dos anos 80, não foi? Quando foi a grande greve? Foi, comigo já. Eu, inclusive, liderei uma caminhada, eu achei muito bonito aqui, eu mais vou esquecer, de Canoas a Porto Alegre a pé. Eu saio, naquele momento da greve geral, de Canoas com em torno de uns 3 mil homens, né? Homens e mulheres, né? E chegamos em frente ao Palácio ali do Estado, Piratini, com 20 mil pessoas. Eu ia entrando nas ruas principais, e aí me dá um pouquinho até de emoção, porque eu viajo no tempo, né? E as pessoas jogavam confete de papel, vai. E cheguei em frente ao palácio, queria, então, os provocadores, que infelizmente tem história para contar, né? Que nós invadíssemos o palácio. Eu comecei a falar e dizia que não era por aí, não vou invadir coisa nenhuma. E aí cortaram o meu som para mim não poder falar. Daí eu dizia, as pessoas repetiam, não, a invasão, não, a provocação. E não invadimos. E depois entrou uma comissão para dialogar com o governador, que na época, se não me engano, era o Jair Soares. Que ano foi isso? A greve foi em 1981, acho. 81, 83, foi por aí. Então, na esteira eu fiquei no sindicato 4 anos. Como? Não, na esteira dessa mobilização, então, você se lançou na trajetória... Era na época do combate já à ditadura, né? Tínhamos grandes caminhadas. Naquela época, nós já tínhamos campanhas da caristia e o combate à fome. Nós cansávamos de distribuir caminhões, e vou dizer isso que eu acho importante, de cestas básicas, porque eu ganhava as doações. Eu pedia, ganhava, eu não, o sindicato ganhava muitas doações, depois nós ia distribuir nos bairros, e hoje está precisando muito disso. Eu queria aproveitar o teu programa, se tu me desse 30 segundos para dizer que você que está assistindo nesse momento, doe uma cesta básica, nem que for aquela de R$60. Nós lá em Canoas, nessas campanhas, claro, porque é tanta gente que não dá para você dar uma cesta grande para cada um. Então, a gente dá uma cesta de R$60, ali vem feijão, arroz, óleo, vem um monte de coisa, aí vai distribuindo para tantos que precisam, né? O certo é dar uma de R$300, R$400, mas, infelizmente, não se consegue. Mas se cada um der 2, 3 cestas de 60, quem puder dar uma, quem puder dar mais... Nós estamos ajudando o nosso povo a manter a distância, matar a fome. E permita que eu diga, se você me permitir ainda, Mauro, fiquei muito chocado com aquela questão que aconteceu na Bahia, onde 2 jovens entraram no supermercado para pegar comida. Eu digo, entraram para pegar comida. O segurança prenderam e, como disse a mãe, entrega os meninos para a polícia, estavam roubando, tudo bem, era para comer. Por que não entregaram? Entregaram para a milícia, entregaram para traficante, e eles mataram os meninos espancando o rosto, que elas não conheceram os seus filhos pelo rosto, mas sim pelas digitais e pelas outras órgãos do corpo. Quer dizer, a fome é tão grande que aqueles que têm um pouco mais têm que pensar o seguinte, há um desespero muito grande. Eu sei o que é fome, eu acho que você também conhece muito bem. Pode não ter passado fome, mas sabe muito bem o que é fome, né? Consequentemente, vamos, dentro do possível, doe qualquer coisa. R$100, R$30, R$40, mas doe. Não vai te fazer falta. Não vai fazer falta, e todos nós sabemos. Pessoa com fome, é preciso comida no prato. Senador Paulo Paim, queria lhe fazer uma pergunta agora. Está aqui, o pessoal já começando a mandar seus superchats. A Maria Inês
Lopes, dizendo, um colega bolsominion detesta a esquerda, mas admira e elogia sempre o Paim, senador admirável. De fato, Paulo Paim é praticamente um consenso, né, como exemplo de um mandato cidadão e popular. Edith Sanches, senador Paulo Paim é o voto consciente do Rio Grande do Sul. O Reinaldo Charão, Paulo Paim não é um senador gaúcho só, é um legítimo senador do Brasil. Quero te fazer uma pergunta, Paulo, assim, bem direto, senador Paulo Paim. Vamos lá, Mauro. Você enriqueceu com a política? Olha, eu sempre digo que quem fica rico na política teve um desvio de conduta. Eu tenho praticamente 40 anos, né, de vida pública. Não vou dizer que eu não tenho uma vida boa comparando com a situação do nosso povo. O salário que é de R$30 mil é o salário de um parlamentar, deputado federal. Faço economia, tudo que eu posso, e por isso eu me considero uma classe média até privilegiada dentro da realidade brasileira. Por isso, esse olhar para os mais vulneráveis sempre, deficiente, idoso, negro, índio, branco, pobre, sempre terá o nosso olhar e sem buscar aquela matriz de combate no campo de quem tem mais e o outro que tem menos, mas que a solidariedade entre todos é que vai construir uma sociedade melhor para todo o povo brasileiro. Eu vejo o cenário com que você vem aqui para o Giro, e é um cenário de austeridade, né? Atrás de vocês lá, seus arquivos e as prateleiras de mão francesa e tudo. Eu acho que essa é uma característica, né? Quem faz uma caminhada na vida e que acaba tendo a possibilidade de uma vida melhor, como você, como eu, mas mantém uma vida de austeridade em respeito à miserabilidade, à pobreza que graça pelo país, né? Não uma vida de ostentação, e orientar os seus recursos sobrantes para a luta do povo, né? Acho que isso é uma coisa é isso que a gente tem que ter como meta, né? Se você usar a palavra num momento como esse, a palavra solidariedade, a palavra não ódio, sim ao amor, a palavra igualdade, a palavra liberdade, a palavra que uma camisa que eu fui trocar agora, porque eu fiz uma outra live, combater o feminicídio, a violência contra as mulheres em tempo de pandemia, é um absurdo que vem acontecendo nesse país. A palavra democracia, né? Tem uma poesia que diz, né? A poesia me encanta e eu sempre termino falando com violão na praça, cantando canções que vêm do coração, mas o eixo, o embalo é a palavra democracia. Não tem liberdade sem democracia, não tem democracia sem liberdade. É isso que move a gente nessa caminhada, né? Quando perguntam para mim, agora eu vou entrar no tema, inclusive, que você falou, eu aprovei muitos projetos por dialogar com todos. Eu sei que quem está nos ouvindo sabe que quem quiser aprovar Congresso Nacional, para um projetinho que seja, que repercute na vida dos brasileiros em qualquer canto do país, tem que dialogar com todos. Me lembro, eu sou autor do Estatuto do Idoso, Estatuto de Igualdade Racial, Estatuto de Pessoa com Deficiência, relator do Estatuto da Juventude, fui muito contundente na construção coletiva da Lei dos Autistas, que vieram me procurar desesperados. Digo, não, vamos trabalhar, vamos construir. Saiu a Lei dos Autistas, mas são muitas leis. Agora, se você perguntar qual é a lei que você acha mais importante que eu aprovei nessa mais de uma centena, são mais de 1.000 apresentados no Congresso, eu diria que é o PL 12. Esse o Senado aprovou, que é um projeto que diz simplesmente que a patente, a licença provisória da patente da vacina, para que o país que puder produzir a vacina. Nós temos no estado de guerra. Como que os países pobres vão pagar $20, 10, 15 dólares por uma dose de vacina? Não tem como. As grandes potências compraram lá $2. Agora a chantagem é tão grande que chega a 15, 20 dólares cada dose de vacina. A indústria farmacêutica, que eu não tenho nada contra a indústria farmacêutica, eles têm que entender isso. Mas eu não posso concordar que a vacina virou moeda de troca com a vida. A vida não tem preço. 50 bilhões de dólares, desde que a vacina começou a ser colocada, é o faturamento acumulado desse setor. Não, por isso, felizmente,
eu já ouço que o movimento internacional, a OMC, a OMS, estão trabalhando para que a vacina seja, de fato, assegurada para todos os países, e o Brasil tem condição de produzir. Olha só a saúde animal, aquele laboratório, aqueles setores, eles são top de linha mesmo, os laboratórios deles. Eu tive todas as informações. Eles poderão entregar 400 milhões de doses no Brasil em 3 meses, se quebrar a vacina, entregar para eles a dita sementinha, como está no projeto. Claro, tem que ter apoio do governo, né? Senão o Congresso vai ter que fazer na marra e no grito tudo, e é muito mais difícil. Mas a decisão do Senado vai ajudar lá na OMC, Organização Mundial do Comércio, para que avance a questão da quebra da vacina. Nem quebra, é a licença compulsória da vacina para atender os que mais precisam. Eu recebi hoje uma notícia que eu achei muito interessante, que o primeiro-ministro da Índia, em conversa com o presidente atual dos Estados Unidos, que tem tido uma posição mais ousada, veja o salário mínimo. O salário mínimo deu um aumento de 35,5 agora, e o nosso aqui reduziu. Nós chegamos a $350, temos menos de $200. Veja a que ponto chegou. E a agência Reuters me confirmou ainda ontem, dizendo que está avançando muito o movimento dentro do Congresso norte-americano, a pressão política e democrática no próprio presidente, que já se mostra sensível a dar a sua posição na OMC, e assim eu espero que seja, que daí vai ser assegurado para o mundo todo que é o eixo do nosso projeto, que é a licença compulsória da vacina. Vacina, eu sempre digo, é o instrumento, é a ponte, de fato, sólida, concreta, para salvar a vida. E como é que a gente não participa dessa construção coletiva para salvar vidas no Brasil e no mundo? Distância é bom, máscara é bom, mas a vacina é fundamental. Esses países que estão voltando já à normalidade, repercute profundamente na economia, é porque já vacinaram praticamente a metade da população. Nós, na segunda dose, estamos ainda em 7,8. Então, para não ficar tão feio, eu chego a dizer, não vacinamos nem 10% da população. Na verdade, está em 7,8. Por isso, eu acho que o projeto mais importante que eu apresentei, tem que dar, me permita que eu diga isso, Nelsinho Trade foi o relator, foi um gigante, segurou do início ao fim, e me ama que partido ele é, não quero nem saber qual é o partido, só quero dizer que Nelsinho Trade foi um gigante como relator. Eu espero que a Câmara não engavete o projeto, né? Esse projeto é para salvar vidas. É isso que eu ia lhe perguntar. Bom, deixa eu posicionar para quem não está sabendo em detalhes, o senador Nelsinho Trade, a quem o senador Paulo Paim fez referência, é senador é médico, senador filiado do Mato Grosso do Sul do PSD. PSD é o partido do presidente da CPI, do senador Omar Aziz. E que tem a liderança muito forte do Otto Alencar, viu? Exatamente. Que colaborou muito com a gente. Que foi o presidente... E veja que ele foi anexado um outro projeto do Otto, é bom se destaque, do Otto, da Kátia e do Espiridião Amin. Os 3 defenderam também o nosso projeto na forma de substitutivo. E esse projeto vai conseguir, segundo me disse o Otto, e o Nelsinho acatou também, um remédio fundamental para combater o Covid-19, que já foi lá atrás, foi $3, e agora está na base de $20. E daí, produzindo ele como genérico, ele vai voltar que seja $5. Estão falando de remédios usados nas UTIs, antibióticos. Exatamente. Tudo isso entra no projeto, viu? Tudo isso entra no projeto, no PL12. Importante, então. O projeto foi aprovado por ampla margem no Senado na semana passada. 56 a 19. 55 a 19, na semana passada, dia 29 de abril. Ele autoriza a quebra temporária de patente de vacina, teste e medicamentos contra a Covid-19 enquanto durar a pandemia. Eu queria saber, antes de falar concretamente do projeto, sobre exatamente a tramitação na Câmara, porque ele precisa ser aprovado na Câmara e depois ter sanção presidencial. Tem notícia do início da tramitação dele na Câmara já, senador Paulo Paim? Ele se encontra na Câmara dos Deputados. Olha, a minha vida parlamentar mostra isso. Se a sociedade
abraçar o projeto. Eu sempre digo que o parlamentar, o Adão Preto, não sei se você conheceu o grande Adão Preto, Sim. foi um grande deputado federal, um grande humanista, né? Que já faleceu. Ele dizia sempre um pé no parlamento e um nas estradas, na rua, nos campos. Ele era um lutador pelo direito principalmente dos pequenos e médios, sem teto, sem terra, agricultores. Eu sou muito amigo do Edgar Preto, que estava numa live comigo ontem sobre feminicídio, né? E lembrávamos alguns episódios com ele. Por que eu disse isso? Um pé no parlamento, um pé na rua. Parlamentar que não tivesse a visão de um pé no parlamento, um pé na rua, ele não se mantém no Congresso. Porque ele tem que ouvir o clamor das ruas, como dizia Ulisses Guimarães, o rufar dos tambores dos pés descalços nas ruas. Que é a caminhada da nossa gente, né? Aos milhares e milhares e milhares. Porque é esse povo, claro que eu estou dizendo para aqueles que estão assistindo, para que repercuta lá fora. Eu sempre contando uma entrevista, eu sempre estou falando com você, mas sei da repercussão da TV 247 da tua entrevista, né? O parlamentar que realmente quiser caminhar nessa longa estrada da vida na política, ele tem que ouvir a voz do povo. E o povo que mais quer hoje é vacina. Se o povo mais quer vacina, não tem como os deputados não fazer esse debate. Até porque tem 7 projetos, viu? Lá na Câmara de Iniciativa de Deputados, assinado que assinam coletivamente, né? Por mais de 30 parlamentares, que eu sei que eles vão se debruçar em cima disso. Eu posso citar um, que dialoguei muito com ele, que é o ex-ministro Padilha, é um dos signatários. Tem outros lá, tem o Paulo Ramos, enfim, tem Jandira, tem muita gente que assinou. Não quero fazer injustiça aqui, né? Mas que eu sei que eles vão fazer um bom debate lá. Teve uma audiência pública na Câmara e uma no Senado. Eu assisti toda a audiência na Câmara. Sabe o que é você achar praticamente 99% defendendo a licença compulsória da patente? E muita gente falou, de todos os segmentos, Pelo contrário, isso eu vou falar, eu já fiz esse debate no Senado, teve uma audiência no Senado que vieram representantes daqueles que são proprietários de patente, daí fica difícil, né? O cara diz, um deles disse lá, que eu não vou citar nome, até respeito muito ele, mas eu acho que ele foi infeliz. Digo, não, se eu quebrar a patente, que pode acontecer, amanhã depois pode quebrar uma minha aqui, mas eu diria, e eu com isso, se for para salvar milhares, milhões de vidas, que se quebre todas as patentes que for necessárias. Para mim, vida não tem preço. E outra, num projeto nosso, como quando se quebra a patente, a gente mantém o pagamento dos ROIs. Consequentemente, aquele que tenha a patente só não vai ser um preço abusivo, vai ser um preço decente e que vai salvar milhões de vidas. Por isso que o Senado aprovou com muita convicção. Só não foi unanimidade, eu digo por detalhe, né? Mas a vida é assim, respeitando a democracia e aqueles que pensam diferente. É isso aí. Agora, ó, não vamos ter ilusão, é o que o senador Paulo Paim falou. Gente da comunidade, gente que assiste a Pós-TV 247, que está nos partidos políticos de esquerda, que está nos movimentos sociais, sem pressão não vai passar. A indústria farmacêutica, que é contra a quebra de patentes... É o maior lobby do mundo. Exatamente, é uma bancada poderosa no Congresso. A indústria farmacêutica tem ministros nesse governo, a indústria farmacêutica tem o presidente da República, então, sem pressão da sociedade, nós não vamos conseguir aprovar. Então, fundamental a pressão da sociedade, de fato. Senador Paulo Paim, explica de maneira bem didática o que quer dizer quebrar a patente. O que acontece no momento em que é quebrada a patente? Explica para nós. Na verdade, como dizem os especialistas, eu dialoguei muito, faz 1 ano e meio que eu estou nesse debate, e no primeiro ano sempre me dizia, não, mas agora não dá, espera mais um pouco, tal. Passou 1 ano, né? E nós já teríamos quebrado a patente. Bom, especialistas pedem, inclusive, para mim, que eu nem uso o termo quebrar, porque eles falam que não quebra nada, pai. Aqueles que defendem o mesmo projeto que nós defendemos, né? Ele diz, diga licença compulsória da patente da vacina. Porque, baseado nos próprios instrumentos da OMC e nos regulamentos que tem do chamado agosto tríplice, eles dizem lá que, em caso de emergência, poderá acontecer isso da licença compulsória, desde que os países que estão na OMC, eles falam por maioria, eu acho claro, quase que unanimidade, se buscar essa dita unanimidade que eu sonho tanto,
Quebrado a patente, o que significa? Eu estou resumindo. Até porque o pessoal que fala comigo diz, usa o exemplo sementinha ou a matriz. Quem tem a matriz ou tem a tal de sementinha, uma vez que assegurado a licença compulsória, ela manda para o Brasil. Toda a tecnologia, eu estou dando o exemplo da saúde animal, porque os laboratórios, a indústria deles é top de linha mesmo, viu? Eles disseram, se chegar a sementinha, que é a matriz, a tecnologia, para a produção da vacina, nós produzimos 400 milhões de vacina, ainda exportamos para o mundo, para os países mais vulneráveis. É simples, é só assegurar isso. Mas claro que precisa ir, para a coisa andar mesmo, uma grande parceria da OMC, a OMS está toda ela apoiando, Organização Mundial da Saúde, toda ela está apoiando, para nós começar, então, de fato, a avançar. Só para dar como exemplo, se você me permitir, países que já adotaram medidas legislativas semelhantes a essa que eu simplifiquei aqui. Chile, Alemanha, Canadá, Equador, Colômbia, Israel, tem o apoio do diretor-geral da OMC, diretor-geral da OMS, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de Saúde, tem o apoio de mais de 100 ganhadores de prêmios nobres, como Morad Yunis, da Paz, José Peitilides, da Economia, Françoise Barreto, da Medicina. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram a chamada lista dos famosos, como o ator George Clooney, Annie Lexus, Forrest Oktenger e Sharon Stone. A pronúncia aqui é muito minha, viu? Ninguém deu bola para a pronúncia. Não quero que o peão metalúrgico domine o inglês com tanta tranquilidade. Podia lembrar ainda, tem ainda um outro abaixo-assinado de grandes personalidades, entre eles, só veja bem, o vice-presidente dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Jean, o sociólogo jornalista espanhol Ignacio, um abaixo-assinado do Parlamento Europeu já, o senador norte-americano, democrata, Bernie Sanders, é o grande líder desse movimento no Congresso norte-americano. Está apoiando a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, OMS, Programa Conjunto de Nações Unidas sobre HIV/AIDS, que você me perguntava antes, que aqui no Brasil, tanto no governo Lula, como depois com o ministro Serra, fizeram um movimento nesse sentido e conseguiram o objetivo. Médicos Sem Fronteiras, que até me convidaram, se eu pudesse participar de um evento que vai ter agora com grandes potências do mundo entre os envolvidos e aqueles que estão em desenvolvimento, mas eles dizem que eles preferiram uma mulher, e eu achei que estavam certos. Eu não preciso desse palco, eu preciso ver a lei aprovada. Tanto que, desde o primeiro momento, eu dizia, Mauro, não falem do projeto do país, falem do substitutivo do Senado. É o PL 12 o substitutivo do Senado. Bom, casualmente, o relator falou assim, que foi um gigante, e o autor do projeto original, no caso, foi a mim. Mas o importante é aprovar. Então, nós estamos vendo ou a Kátia, ou a Simone Abreu, ou a Simone Tebet, que é a líder da bancada feminina, ou mesmo a Zenaide Maia, que eles preferiam uma mulher que falasse desse nosso projeto. Isso vai ser feito provavelmente. Então, Médicos Sem Fronteira, Conselho Nacional de Saúde, o IDEC, o SP, Dr. Jorge Bermudes, da Fiocruz, tem um discursinho aí que eles dizem, tem gente da Fiocruz, tem gente do outro laboratório que me deu branco aqui. Os grandes laboratórios no Brasil são 2. Butantan, pronto, me salvou, Mauro. Butantan também. Agora, tem uma lista de ex-presidentes de grandes potências do mundo. Entre eles, assina Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. São mais de 80 ex-presidentes e primeiro-ministro. É um apoio mundial. O que dizem os especialistas não sou eu aprendi com eles. Eu quero repetir essa frase. Se tiver um país do mundo que não vacinou a maioria, a contaminação voltará para todo o planeta. Veja aquele efeito ebola, né? Que começou lá no cantinho da África, o que aconteceu. Se lembrar a própria questão da, como é que chama, a pandemia espanhola, aquela, né? Todas vão na mesma linha. Por isso que é chegado o momento de prevalecer, como eu digo, a vida e não o dinheiro. Não é justo que os poderosos vacinem toda a população
e guardem ainda 3 vezes mais do que eles já vacinaram em 2 turnos, quando for o caso, ou um turno só, porque tem muitos países que só com uma vacina resolve, né? Que a dose é única, enquanto que outros países não têm direito a sequer as suas 2 vacinas para a sua população. Impressionante, realmente, o arco de apoio à quebra ou licença compulsória, como preferem alguns, das patentes das vacinas, testes e medicamentos para o combate à pandemia do coronavírus. Como disse o senador Paulo Paim, foi esta quebra ou licença compulsória que permitiu um enorme avanço na luta contra a epidemia da AIDS, décadas atrás. É fundamental, olha, então... Como você, a minha assessoria é rápida, viu? Eu só para complementar essa informação, já botar na minha frente agora. Em 2007, quando quebrou a patente do medicamento Vigenis, usado no tratamento da AIDS, o Brasil economizou só ali, naquele momento, milhões e milhões de reais. A quebra de patente significa produzir a menos custo. É isso aí. É isso. É isso aí. A quebra da patente significa o seguinte, gente: acesso, acessibilidade, democratização é fundamental num momento desses. Nós não estamos falando de uma doença que atinge 0,1%, 1%, 2% da população. Nós estamos falando de uma doença que atinge toda a população, então... 100% pode atingir. É inadmissível que você tenha pessoas, porque se trata disso, tornando-se bilionárias ou trilionárias em cima do adoecimento de todo o planeta. Realmente é inacreditável que isso possa acontecer. Senador Paulo Paim, como disse muita gente aqui, você é um orgulho para a representação político-popular no Congresso Nacional e no Senado, desde 1986, na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal. Agradeço demais sua disponibilidade de vir aqui hoje conversar com a gente. Paulo, eu que agradeço muito, muito, muito. Eu estou lendo aí, claro, que a idade a gente fica mais emotivo, né? É muito bom a gente saber que uma vida longa como essa... Eu estou com 71 anos, viu? E a minha vida é defender as causas humanitárias. E quando eu for dessa para outra, eu vou feliz. Porque tive a liberdade de fazer o que eu gosto de fazer. E isso não tem preço. Defender as causas humanitárias sem fronteira, sem fronteira. Um abraço, Mauro. Desculpe aqui se gaguejei no final. Nada, a sua emoção é a nossa emoção. É tão bom ver. Menino de 70 anos de idade aí, né, vai fazer muito bem ainda para todo o país. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Um grande abraço. Espero poder abraçá-lo pessoalmente em breve. Tchau. Paz e bem. Beijo no coração. É isso aí. E outro.